Questão de número 13. A transmissão de parte da energia elétrica gerada na usina de Itaipu se dá por meio de uma linha de transmissão em corrente contínua, com diferença de potencial de 6 vezes 10 a quinta volts e corrente de intensidade igual a 5 vezes 10 a 3 amperes. Letra A. Calcule a potência elétrica em watts e a quantidade de energia elétrica transmitida a cada hora em joules por essa linha de transmissão. Então, aqui para a letra A, eu tenho o seguinte dado. U é igual a 6 vezes 10 a quinta volts. E a corrente é de intensidade igual a 5 vezes 10 a 3 amperes. Corrente é igual a 5 vezes 10 a terceira amperes. Beleza. Na letra A, ele pede para calcular a potência elétrica em watts. E daí eu tenho que lembrar que potência elétrica é corrente vezes a tensão, a DDP. Ok? Então, isso aqui vocês lembram lá da eletrodinâmica. Então, a potência será a corrente, que vale 5 vezes 10 a terceira, multiplicado pela tensão, pela diferença de potencial, que é a tensão elétrica, que é 6 vezes 10 a quinta. A potência aqui será 5 vezes 6, 5 vezes 6 dá 30. Vezes. Agora eu vou resolver a potência de base 10. Potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 5 dá 8. Então a potência aqui será... bom, eu posso deixar do jeito que está aqui, ou então eu posso escrever também que essa potência é 3,0 vezes 10 a nona watts. Tá ok? Mexendo com a vírgula que está bem aqui, eu posso andar uma casa para trás, diminuindo esse número, eu aumento o expoente. Se eu andei uma casa para trás, diminuindo esse número aqui, então eu aumento essa potência em uma unidade. A segunda parte aqui do item A, nós precisamos calcular a quantidade de energia elétrica transmitida a cada hora em joules por essa linha de transmissão. Bem, eu sei aqui, tá certo, que a equação, a expressão que calcula a energia elétrica é a seguinte: potência é a quantidade de energia transmitida num determinado intervalo de tempo. A energia será esse ΔT que está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, essa daqui é a minha expressão para encontrar a quantidade de energia elétrica transmitida. A potência eu acabei de achar aqui em cima. O intervalo de tempo, ele está dizendo que é de 1 hora, ou seja, a cada hora. Só que eu não posso jogar na expressão o valor em horas, eu tenho que jogar o valor em segundos, que corresponde ao Sistema Internacional de Unidades. Então, 1 hora é equivalente a 60 minutos. E cada minuto equivale a 60, tem 60 segundos. Então, isso aqui vai ser 3.600 segundos. Ou seja, 1 hora tem 3.600 segundos. Então, a energia será 3 vezes 10 a nona vezes 3.600. Eu posso arrumar isso aqui de forma que fique mais bem bonitinho, ou se você quiser, você já pode multiplicar 3 vezes 3.600. 3 vezes 3.600 vai dar 10.800. 10.800 vezes 10 a nona. Beleza? Então, a energia elétrica transmitida será... Bom, eu posso pegar essa vírgula que está bem aqui
e transformar esse número e colocar esse número em notação científica. Então, eu posso jogar ela andando algumas casas para trás. 1, 2, 3, 4. Eu paro bem aqui. E esse número fica 1,08 vezes 10. Como eu andei 4 casas para trás, esse número diminuiu, logo a potência ela tem que aumentar. Se eu andei 4 casas para trás, a potência vai aumentar em 4 unidades. 9 mais 4, 13. E esse é o valor da minha energia elétrica transmitida por hora e em joules. Na letra B, ele diz o seguinte: a figura mostra os fios 1 e 2 dessa linha, da linha de transmissão aqui de Itaipu, em uma região em que eles podem ser considerados retos e longos, e 2 pontos P e Q, considerados retos e longos, e 2 pontos P e Q. Aqui o ponto P e aqui o ponto Q. Os fios são perpendiculares ao plano do papel. Perpendiculares ao plano do papel. Ou seja, ele está atravessando aí o plano da tela do seu computador, o plano da tela do seu smartphone. Esses 2 fios estão atravessando. E a corrente elétrica percorre o fio 1 saindo. Vejam, a corrente elétrica que percorre o fio 1 está saindo. E o próprio símbolo aqui, como vocês podem ver, esse símbolo bem aqui é o símbolo de saída, tá ok? Então, corrente elétrica que está saindo. A corrente elétrica no fio 2 está entrando nesse plano, ou seja, entrando no plano do papel. Então, vocês podem observar aqui que esse símbolo é o símbolo de entrada. Sendo que ambas têm a mesma intensidade. Isso aqui é importante. A corrente elétrica em ambos os fios, em ambas as linhas, elas têm a mesma intensidade. Considere que a corrente que percorre o fio 1 gera no ponto P um campo magnético de intensidade igual a 6 vezes 10 a menos 4 teslas. Calcule em teslas para o ponto Q a intensidade do campo magnético gerado por essa corrente elétrica que percorre o fio 1 e a intensidade do campo magnético resultante criado pelas correntes que percorrem esses 2 fios. Bom, aqui na letra B, galera, a questão está solicitando para vocês calcularem o campo magnético gerado pelo fio 1 aqui nesse ponto P. O campo magnético gerado por um fio longo e reto é dado por μ vezes a corrente gerada por esse fio, nesse caso a corrente gerada pelo fio 1, dividido por 2π vezes a distância do ponto em que eu quero saber o valor do campo magnético até o fio, beleza? Tranquilo. Agora basta nós verificarmos aqui que ele já dá o valor do campo magnético no ponto P. No ponto P, ele já dá, vejam, o campo magnético no ponto P é esse valor aqui, beleza? E ele diz que o campo magnético no ponto P é igual a 6 vezes 10 a menos 4 teslas. Bom, isso aqui a gente já sabe, porque isso aqui é um valor que foi dado para a gente. Isso aqui foi um valor que foi dado. O que ele está querendo saber aqui, galera, é o campo magnético gerado pelo fio 1 no ponto Q. No ponto Q, eu tenho que μ vezes a corrente elétrica gerada pelo fio 1 dividido por 2π vezes, vejam, a distância agora, vejam que a distância do fio 1 até o ponto Q não é D, é D mais D mais D. Ou seja, essa aqui é a distância do fio 1 até o ponto
Q. Então, em vez de D aqui, eu vou colocar 3D, que é D mais D mais D. Para resolvermos essa questão aqui, eu vou precisar repetir os valores aqui, tá ok? Mi vezes I1 sobre 2π vezes 3D. Vejam só, se eu pegar esse 3 que está aqui embaixo, se eu pegar esse 3 que está embaixo e deslocar ele para frente da expressão, ele vai ficar assim, ó, 1/3 vezes, e eu repito o resto, mi vezes I1 sobre 2π vezes D. Se vocês observarem, essa expressão aqui, ó, essa expressão aqui é a mesma dessa daqui. E o valor desse campo aqui vale, o valor desse campo, ele é dado. É esse valor aqui, 6 vezes 10 a menos 4. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu só vou substituir este valor aqui dentro dessa expressão. Vamos lá? Então, eu tenho aqui que o campo magnético produzido pelo fio 1 no ponto Q será 1/3 vezes 6 vezes 10 a menos 4. Então, portanto, o valor do campo magnético no ponto Q será 6 vezes 10 a menos 4 dividido por 3. Ora, 6 dividido por 3 é igual a 2 aqui em cima. Então, eu tenho que o campo magnético será 2 vezes 10 a menos 4 teslas. Beleza. Então, isso aqui responde a minha primeira pergunta desse item B. Agora, ele quer saber a intensidade do campo elétrico resultante criado pelas correntes nos dois fios. O campo resultante no ponto Q será o campo devido ao campo gerado pelo fio 1 e pelo fio 2. Então, para a gente determinar o sentido e a direção do campo magnético no ponto Q, eu vou usar a regra da mão direita. Então, você vai pegar o seu polegar e apontar para fora da tela no fio 1. E os 4 dedos vão dar a volta nesse fio. Quando você fizer isso, você vai perceber que o campo magnético, gerado pelo fio 1 no ponto Q estará para cima e na vertical. Já o campo magnético gerado pelo fio 2, se você for apontar o polegar para dentro da sua tela e abraçar o fio, você vai ver que os 4 dedos vão apontar nesse ponto aqui para baixo. Bom, qual será a resultante, o campo magnético resultante desses dois? Vejam, eles estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. Então, o vetor resultante aqui será o campo magnético gerado por 2 menos o campo magnético gerado por 1. O campo magnético resultante será... Bom, eu achei aqui, galera, o campo magnético gerado no ponto Q pelo fio 1 somente. Quanto é que vale o campo magnético gerado pelo fio 2? Se você observar aqui nessa parte, galera, bem aqui, você vai perceber que a distância do fio até o ponto, vale D. Ou seja, é a mesma distância desse fio até o ponto P, que também vale D. E como as correntes que percorrem eles dois permanecem a mesma, então o valor do campo magnético para o fio 1 no ponto P vai ser igual ao valor do campo magnético percorrido gerado pelo fio 2 no ponto Q. E a gente sabe que esse valor ele é dado, é esse valor bem aqui, ó. Então, o valor do campo magnético
no ponto Q gerado pelo fio 2 será 6 vezes 10 a menos 4, menos 2 vezes 10 a menos 4, como nós já calculamos. Vejam, eu tenho 6 vezes 10 a menos 4, menos 2 vezes 10 a menos 4. Vejam, aqui eu tenho menos 4 e aqui eu tenho menos 4. Então, você pode colocar isso aqui em evidência, ou então você pode pensar da seguinte forma. Bom, isso aqui é igual a isso aqui. Então, é como se fosse x. 6 vezes x menos 2 vezes x. 6x menos 2x dá 4x. Só que o x é 10 elevado a menos 4 teslas. E esse aqui é o valor do campo resultante. Questão de número 14. A figura mostra um fio por onde passa uma corrente I, conectado a uma espira circular de raio A. A semicircunferência superior, ou seja, essa semicircunferência superior, tem resistência igual a 2R. E a semicircunferência inferior tem resistência igual a R. Encontre a expressão, ou seja, que é a fórmula para o campo magnético, a equaçãozinha para o campo magnético no centro da espira, em termos da corrente I. Vejam que a corrente elétrica que passa aqui pelo fio é I. Só que quando ela vem para cima, ela bem aqui nesse ponto, quando ela passa nesse ponto bem aqui, ela se divide. Ela vai para cima, que eu vou chamar de I1, e também vai para baixo, que eu vou chamar de I2. Beleza, e depois, quando ela sai aqui, ela sai como I de novo. Ele chama de I maiúsculo. Mas para eu saber, tá certo, a expressão do campo magnético, eu tenho que saber quanto equivale a expressão do campo magnético numa espira, porque nós estamos tratando aqui de semicircunferências ou de circunferências inteiras. Então, o valor do campo magnético para uma espira é o seguinte: B igual a μ vezes I sobre 2 vezes... No caso, eu colocaria um D de dado aqui, que é a distância da espira até o ponto em que eu quero saber o valor do campo. Só que ele diz que ele quer saber o valor do campo no centro da espira. Então, a distância do centro até a espira nada mais é do que o valor do raio. E o raio ele está chamando aqui de A. Beleza? Ele quer saber o valor do campo magnético em termos de I, Izão. Então, eu vou chamar aqui de I maiúsculo. Beleza? Esse é o valor do campo magnético. No entanto, galera, vocês precisam perceber o seguinte: a corrente que passa aqui na semicircunferência de cima é diferente da corrente que passa na semicircunferência de baixo. Então, aqui em cima, galera, como eu tenho a metade de uma circunferência, então a intensidade do campo magnético também será a metade. Vou explicar melhor para vocês. Uma espira completa é uma circunferência completa. Quando a circunferência está completa, ela vai gerar um campo magnético B. Mas se eu tenho aqui a metade de uma circunferência, então o campo nessa metade será a metade do campo. Então, nesse caso aqui, vai ser meio μ vezes I sobre 2 vezes A. Então, uma circunferência inteira produz esse campo magnético aqui. Como eu tenho meia espira, uma espira inteira produz esse campo magnético. Como eu tenho meia espira, a metade de uma espira em cima, então ele vai, e a metade de uma espira embaixo, então a espira de cima vai produzir a metade do campo magnético, enquanto a de baixo também vai produzir a metade do campo magnético. Beleza, galera? Então, a gente vai guardar essa informação bem aqui.
Agora, nós temos que lembrar o seguinte, nós podemos desenhar esse fio aí, ou essa espira, como se fosse um circuito elétrico. Nós podemos desenhar da seguinte forma, olha, para cima eu tenho um fio de resistência 2R. E embaixo eu tenho um fio de resistência R. Bem aqui vai passar a corrente elétrica I. Por cima vai passar a corrente elétrica I1 e por baixo a corrente elétrica I2. Como essas duas resistências estão em paralelo, então a tensão na resistência 1 é igual à da resistência 2. Então a tensão ela vai ser a mesma. Tranquilo? Então a tensão em 1 vai ser igual à tensão em 2. Isso aí vocês aprendem lá na eletrodinâmica. A tensão em 1 é a primeira lei de Ohm. Resistência 1 vezes a corrente em 1. Vai ser igual a resistência em 2 vezes a corrente em 2. Beleza? Bom, a resistência em 1 é 2R vezes I1. E a resistência em 2 é R vezes I2. Então, eu vou ter aqui um valor aqui para a corrente I2. Eu posso colocar I2 em evidência. Esse R bem aqui que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Perdão. Vai para o outro lado dividindo. Então, eu posso simplificar aqui R por R. E eu vou encontrar aqui a corrente em 2 é igual a 2 e 1. É o dobro. Eu vou guardar este valor bem aqui. Eu já tenho o valor de 2, só que ele está em função de I1. Eu sei também que essa corrente I, ela vai ser igual a I1 mais I2. Ela vai ser I1 mais I2. Vejam que a corrente aqui será igual a I1 mais I2, a gente acabou de encontrar, vale 2 e 1. Ou seja, I1 mais 2 e 1 dá 3 e 1. E eu acho aqui o seguinte, que I1, por essa expressão aqui, I1 é igual a I sobre 3. Beleza, eu já achei I1 em função de I, que é o que eu quero saber. Se I1 é I sobre 3, então é fácil achar I2, porque I2 vai ser igual a 2 vezes I1. I1 vale I sobre 3. Então, I2 será igual a 2I sobre 3. Bacana. Achei I1 e achei I2. Em função de I. Por que era importante achar isso? Porque agora eu posso calcular o campo magnético em cada semicircunferência, em cada semi-espira. Então, eu vou chamar essa espira aqui de cima de 1, espira 1, e a de baixo de espira 2. Tranquilo? Então, vamos lá calcular o campo magnético gerado pela espira 1. Então, eu vou colocar aqui 1 pela espira 1. Vamos calcular o campo magnético devido à espira 1, lá no centro. Então, lembra que o campo magnético vai ser sempre a metade, porque eu tenho uma semi-espira, eu tenho a metade de uma espira. Mi vezes I, nesse caso aqui, Mi vezes I1, sobre a 2 vezes A. Vejam, esse daqui é o campo gerado pela espira 1. Só que no lugar de 1 eu tenho que colocar a corrente elétrica total. Então eu tenho aqui meio vezes o Mi
vezes I1. Olha, I1 vale I sobre 3. I sobre 3. Isso tudo dividido por 2 vezes A. Agora é só a gente arrumar isso aqui, tá ok? Então, tudo que está em cima eu multiplico pelo que está em cima e tudo que está embaixo pelos que está embaixo. Então, eu tenho mi I sobre 3 dividido por 2 vezes 2 dá 4A. Beleza. Eu posso conservar a fórmula de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Então, eu posso fazer isso aqui de várias formas que você achar melhor. Então, vou conservar de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Isso aqui vai ficar mi vezes i. Lá embaixo, 3 vezes 4, 12A. Então, veja, esse aqui é o valor do campo magnético produzido pela espira 1. Vamos ver agora pela espira 2. Vamos ver o campo magnético produzido pela espira 2. Então, o campo magnético produzido pela espira 2 será a metade, porque eu tenho uma semi-espira. Uma espira completa produz um campo magnético completo. Meia espira vai produzir meio campo magnético. Então, eu vou ter aqui mi vezes a corrente que passa pela espira 2 vezes 2A. Beleza. Então, eu tenho aqui meio vezes mi. E 2, galera. E 2, vejam que 1 tem esse valor aqui. E 2 tem este valor bem aqui, ó, que a gente acabou de encontrar, que é 2i sobre 3. Tudo isso dividido por 2 vezes A. Então, eu vou multiplicar tudo que está em cima com o de cima e tudo que está embaixo com o de baixo. Eu tenho mi vezes 2i sobre 3, dividido por 2 vezes 2, dá 4A. Agora, eu conservo o de cima e multiplico pelo inverso do de baixo. Vezes 1 sobre 4A. Bom, eu posso aqui, galera, eu posso aqui já dividir 2 por 4 por 2. 4 dividido por 2 dá 2 embaixo, porque o maior número está embaixo, beleza? E 2 vezes 3 dá 6. Então, embaixo eu vou ter mi vezes i sobre 2 vezes 3 dá 6A. Esse é o valor do campo magnético produzido pela semi-espira 2, pela semi-espira inferior. Bom, ele quer saber, na questão, o campo resultante. Então, eu preciso saber qual é o sentido e a direção desses dois campos lá no centro da espira. Então, usando a regra da mão direita, na espira de baixo, na semi-espira de baixo, eu vou ter que o polegar vai apontar no sentido da corrente elétrica I2. E vocês vão perceber que para essa espira, para essa semi-espira, o campo magnético ele vai estar saindo do plano aí da sua tela. Se eu for fazer para o de cima, para a espira de cima, se eu for seguir ali a corrente 1 com o meu dedo polegar, eu vou perceber que os 4 dedos eles vão estar entrando no plano aí do seu smartphone, no plano da tela do seu computador. Então, veja, elas têm a mesma direção, só que em sentidos opostos. Se ela tem sentidos opostos, então o campo resultante será... Galera, eu vou colocar aqui o maior menos o menor. Então, vou colocar B2 menos B1. O valor de B2 é mi vezes i sobre 6A menos mi vezes i sobre 12A. Bom, vocês podem perceber que esse valor aqui é o mesmo desse valor aqui. Então, eu vou colocar ele em evidência, beleza? Então, eu vou ter aqui mi vezes i sobre A vezes... Esse pedaço aqui que sobrou é 1/6. Menos esse pedaço aqui que sobrou é
1/12. Agora é simples de você resolver. Você resolve e faz o MMC dessas duas frações aí. Então, o campo magnético resultante será... Bom, aqui o MMC entre 6 e 12 vai dar 12. Aí eu vou pegar esse 12 aqui, esse 12, dividir por 6 e multiplicar por 1. Depois eu vou pegar esse mesmo 12, dividir por 12 e multiplicar por 1. Então, 12 dividido por 6 dá 2 vezes 1, 2, menos 12 dividido por 12 dá 1 vezes 1, 1. Isso tudo multiplicado por μ vezes I sobre A. Então, isso aqui vai ficar 2 menos 1, 1 sobre 12 μ vezes I sobre A. Portanto, o campo magnético resultante será... Esse 12 vai multiplicar o A aqui embaixo, vai ficar μ vezes I sobre 12A. E esta daqui é a nossa resposta final.